Quero, senhor presidente, chamar a atenção, Vossa Excelência, que é uma das pessoas que mais tem, ao longo dos anos, trabalhado nessa casa com a lógica, inclusive, não só do respeito, como também do pleno e total apoio a todos os movimentos sociais, as manifestações, e eu diria o processo que é um processo extremamente positivo na sociedade brasileira, que é a nossa capacidade de mobilização. O dia de ontem, marcado exatamente por essa, eu diria, essa síntese daquilo que a própria presidenta hoje colocou, das mudanças que se processaram no Brasil, do desejo por mudanças e no aspecto central daquilo que nós chamamos muito de um novo comportamento da sociedade brasileira. Tentar fazer análise do que foi o processo dessas manifestações é um erro, e aliás, esse foi o erro inicial daqueles que achavam que podiam tangenciar esse processo, meu caro Paulo Paim, e não ir ao centro da questão, principalmente com a escuta, com o diálogo e sem o processo de repressão. É verdade que o movimento nasceu com um objeto, o objeto da busca por melhoria nas condições de transporte, por busca na melhoria, inclusive na redução do preço da tarifa. Mas o que a gente passa a conviver é com o cenário de quem efetivamente estava num processo de mudança de vida e que não tinha experimentado, por parte da prestação dos serviços, o mesmo caminho de volta. Se localizarmos isso bem, nós poderíamos pontuar, meu caro senador Paulo Paim, até do ponto de vista do que é o avanço tecnológico. Setores que experimentaram as mais avançadas ferramentas tecnológicas, mas que continuam prestando serviço como se no passado estivesse. Que continuam prestando serviço sem a qualidade que a inovação possibilita. Ora, um trabalhador que passou a ter uma renda muito melhor, a poder se deslocar, a fazer, inclusive, outras coisas que não só usar o sistema de transporte para o trabalho e para o lazer. Esse sujeito continua ainda, senador Paulo Paim, tendo que ficar, às vezes, 6 horas dentro de um transporte coletivo. 6 horas do seu dia, quando não mais do que isso. A depender, inclusive, do sistema de trânsito, da mobilidade. Ocorreu, ao longo desse período, uma verdadeira degradação da mobilidade urbana. Fomos convivendo com cidades que o processo de evolução se deu de forma inversa na qualidade de vida e naquilo que se oferece para cada cidadão. Portanto, o que nós experimentamos foi algo que destoa completamente com toda a história da evolução. Portanto, extremamente natural que algo que comece reivindicando melhorias do ponto de vista da tarifa chegue até as outras questões da sociedade. A população quer mais saúde, a população quer mais educação. Ainda que você possa dizer, mas nós interiorizamos, criamos novos parâmetros, adotamos novos marcos, há uma melhoria consubstancial da universalização de serviços, mas isso continua ainda, meu caro presidente Renan, sendo algo muito difícil. A população quer efetivamente poder experimentar. É natural que a crítica ela tenha também a direção a partir da relação com os poderes constituídos, sejam eles municipais, estaduais ou federal, até porque a partir dessas estruturas é que a gente tem efetivamente a consagração e a implementação de políticas públicas nesse país. Acredito, meu caro senador José Pimentel, que a realidade que se apresenta, ela é uma realidade posta a partir, inclusive, da necessidade dessa população de dizer, não só que ela está atenta, como ela precisa também participar cada vez mais dos atos e dos fatos
e das decisões desse país. Principalmente num tempo em que essas ferramentas que aqui me referi, que deveriam mudar a qualidade do serviço, que deveriam incluir muito mais gente, essas ferramentas também, meu caro senador Renan, elas deveriam permitir um grau maior de ausculta por parte do poder público à sociedade. Na medida, inclusive, que essa ausculta pudesse consolidar a verdadeira construção, meu caro senador Zé Sarney, de políticas públicas, guardando relação com a realidade local, com os desejos individuais e, principalmente, com os anseios da população brasileira. Em algum tempo até, eu diria, estrangulados ou até represados. Em outras fases, inexistentes. Portanto, esse é um momento que é um momento mais do que a preocupação ou o temor. O poder público tem que ir ao encontro desse clamor, auscultar de forma cada vez mais aguçada e permitir, através do diálogo, a interação e não através da repressão. Ainda que alguns digam que há excesso aqui, ali e acolá, mas toda vez que nós temos um processo de manifestação pública, um exagero de um lado ou exagero de um outro, ele pode provocar um estupim. Então, portanto, nessa hora, a boa dose, a capacidade de diálogo, o excessivo exercício, inclusive, da plena democracia, respeitando o direito de todos, essas coisas são fundamentais para que a gente consolide esse nosso estágio democrático hoje vivenciado no Estado brasileiro. Por isso, senador Renan, acredito que a gente está diante de um momento que nos leva claramente para uma possibilidade de cada vez mais, aí sim, acirrar na execução de políticas públicas e buscar a solução para os graves problemas ainda vivenciados pelo povo brasileiro. Por isso que eu acho que a presidenta Dilma foi muito feliz quando diz hoje: o país acordou de outra forma. Acordou de outra forma. E é importante, inclusive, para que esse acordar, esse despertar, esse chamamento, sirva exatamente para a gente entender qual o caminho que a gente deve trilhar para consolidar de uma vez por todas a democracia no Brasil, mas principalmente para assegurar ao povo brasileiro universalização de serviço, acesso de forma igual e mais, eu diria, consolidar efetivamente a democratização na distribuição dos recursos em nossa nação. Muito obrigado.